Imagine um pequeno ponto azul, pálido e solitário, flutuando na vastidão abissal de um sistema solar periférico, situado nas bordas de uma galáxia em espiral conhecida como Via Láctea. Este mundo, que aos olhos de seus habitantes parece o centro soberano de toda a existência, foi por milênios incontáveis uma ilha de isolamento profundo, um refúgio ou talvez uma cela de dimensões planetárias. Na noite dos tempos, quando as estrelas ainda sussurravam segredos que a humanidade moderna esqueceu, este planeta foi destinado a ser o palco de uma grande confraternização de diversas raças estelares. No entanto, o que deveria ser um ponto de união transformou-se em um cenário de exílio e aprendizado forçado. Existe uma saga sideral oculta sob as camadas de poeira da história oficial, uma narrativa que fala de seres que outrora habitaram mundos distantes, em sistemas como o de Capella, e que por força de leis universais inalienáveis, viram-se compelidos a habitar a densidade da matéria terrena. Este isolamento, por vezes interpretado como uma queda ou uma rebelião, não foi um ato de crueldade cósmica, mas uma necessidade terapêutica de proporções galácticas. O ambiente terrestre tornou-se, assim, um cadinho onde as almas, fragmentadas por erros passados e orgulhos feridos, teriam a chance de se fundirem novamente em uma unidade de propósito. A atmosfera que envolve este mundo não é feita apenas de gases que sustentam a vida biológica. Ela é densa com o peso de memórias apagadas e promessas de um retorno que há muito parece um sonho inatingível. O silêncio das estrelas para com a Terra não era um sinal de ausência, mas uma quarentena deliberada, um período de resguardo necessário para que as vibrações desequilibradas aqui presentes não contaminassem a harmonia de outras esferas. Contudo, o tempo dessa clausura está chegando ao fim, e os sinais de um despertar iminente começam a vibrar no âmago das consciências mais sensíveis. Algo grandioso está sendo preparado nos bastidores da realidade visível. Uma mudança de paradigma que desafia a compreensão limitada do pensamento humano contemporâneo. O convite para a reintegração já ecoa nos planos mais sutis, esperando apenas que os ouvidos internos do ser humano se abram para a melodia do cosmos. No horizonte do tempo, as fronteiras entre o céu e a terra começam a se tornar tênues, revelando que a solidão da humanidade nunca foi absoluta, mas um estágio preparatório para um reencontro que redefinirá o significado da existência. É o prelúdio de uma nova era, onde o véu que encobre o passado será finalmente levantado, revelando a verdadeira linhagem estelar de cada habitante deste orbe. O passado da Terra é um território vasto e, em grande parte, inexplorado pela percepção científica moderna. O que se conhece como história é apenas a ponta visível de um imenso iceberg, cujo corpo principal permanece submerso no oceano do esquecimento. Há lendas e crônicas que sobrevivem nos registros místicos, muitas vezes descartadas como fantasias por aqueles que se limitam a crer apenas no que pode ser medido por instrumentos materiais. No entanto, a verdade sobre a origem da comunidade planetária é muito mais complexa e antiga do que os manuais escolares ousam sugerir. Existe um padrão de percepção atual que tenta entender o passado apenas através do prisma da evolução linear, onde tudo o que veio antes deve ser necessariamente inferior ao presente. Mas essa é uma visão limitada e empobrecida. É perfeitamente possível que em épocas remotas tenham ocorrido eventos de uma complexidade tecnológica e espiritual que a mente moderna sequer consegue imaginar. Mudanças geológicas profundas, cataclismos e o próprio fluxo natural dos milênios enterraram evidências que só serão aceitas pela ciência quando esta atingir níveis de pesquisa muito mais sofisticados. Por enquanto, as informações que chegam sobre esse passado remoto são como recados de um mundo distante,
notícias que chegam através da intuição e da revelação espiritual. A história da civilização terrena está intrinsecamente ligada a um contexto cósmico de queda existencial. Comunidades inteiras, oriundas de outros mundos, foram trazidas para cá em um passado tão distante que se perdeu na memória coletiva. Elas trouxeram consigo seus acertos, mas também seus desacertos milenares. A Terra serviu como um solo de acolhimento para individualidades que precisavam de um ambiente específico para trabalhar seu orgulho e sua intolerância. Entender o presente significa reconhecer que a humanidade é um conjunto de espíritos que um dia estacionaram em seu progresso e que agora, após eras de esforços e dores, estão prestes a atingir o clímax de um longo processo coletivo. A reintegração a uma situação existencial superior, vivida outrora em mundos mais harmoniosos, é a meta final deste ciclo. O passado perdido está prestes a se potencializar diante dos olhos do presente, forçando um reconhecimento de que a vida fora do planeta não é uma possibilidade teórica, mas uma realidade fundante da própria história humana. A Terra nunca esteve sozinha. Ela sempre foi observada, guiada e, em certa medida, mantida em isolamento para sua própria proteção e a do restante do universo. Agora, o amadurecimento tecnológico e espiritual da humanidade começa a emitir sinais de que a quarentena pode, enfim, ser flexibilizada. A curiosidade do homem pelo espaço, o desejo de tocar as estrelas, é na verdade uma memória inconsciente de um lar que foi deixado para trás. O palco está montado para que as revelações que antes eram consideradas místicas encontrem finalmente um solo fértil na compreensão racional. Para compreender a magnitude do que significa a reintegração cósmica, é preciso olhar para a psicologia humana com uma nova lente. Imagine um indivíduo que passou décadas em um cárcere isolado, distante de toda convivência social, cercado apenas pelas paredes de sua cela e pelas informações fragmentadas que chegavam do mundo exterior. Esse prisioneiro desenvolve uma percepção distorcida da realidade, onde o mundo fora da prisão parece um sonho ou uma lenda. Ele sobrevive através de uma fé longamente sustentada, preparando-se interiormente para o dia em que poderá voltar a conviver com aqueles que evoluíram livremente. A humanidade terrena encontra-se em uma situação análoga. Como coletividade, fomos excluídos da convivência com outras sociedades do cosmos por um longo e doloroso período. A Terra é essa ilha cósmica que recebia apenas mensagens cifradas e informações que nosso frágil estado evolutivo não permitia verificar. Estávamos imersos em um sonho, buscando na fé as respostas que a ciência e a tecnologia ainda não podiam dar. Dentro dessa prisão planetária, muitos que possuíam uma sensibilidade maior tentaram alertar seus contemporâneos sobre a vastidão da vida além fronteiras, mas suas vozes foram frequentemente sufocadas pela intolerância e pela ignorância. Foram queimados em fogueiras de dogmas e preconceitos, pagando com a vida pela insistência em buscar a verdade. Essa busca pela verdade é o que define o espírito humano de vanguarda, em mentes que se recusaram a aceitar que o todo se resumia apenas ao que podia ser visto nesta pequena ilha. Somos prisioneiros das consequências de nossas próprias ações, regidos por leis de causa e efeito que nos mantiveram atados a este berço planetário. O orgulho e a intolerância foram as grades que nós mesmos construímos. Contudo, há uma inteligência superior que orquestra esse isolamento. Existem figuras descritas em diversas tradições antigas, deuses e criadores sob nomes como Javé, Brahma ou Shiva, que representam as instâncias responsáveis pela ordem e pela manutenção desse isolamento desde a eclosão de antigos conflitos cósmicos. Esses nomes, revestidos de mitologias, apontam para uma realidade onde a espiritualidade maior atuou para congregar na Terra um conjunto de espíritos problemáticos. Estes seriam os atores e atrizes de um drama milenar que está agora em seus atos finais.
A chave para compreender o papel do ser humano na Terra é perceber que somos parte de um esforço redentor organizado. Diversos trabalhadores, tanto encarnados quanto em planos mais sutis, têm trabalhado incansavelmente para preparar a psicologia humana para esse reencontro. O retorno à convivência cósmica exige um esclarecimento profundo, um reforço psicológico que nos ajude a processar o choque de realidade que o contato com outras civilizações provocará. Não se trata apenas de um evento tecnológico, mas de um encontro de almas, onde o isolamento termina para dar lugar a uma fraternidade universal que nos aguarda com amor e paciência. A jornada da humanidade em direção a esse despertar não foi deixada ao acaso. Ao longo dos séculos, tudo o que foi realizado em termos de progresso e renovação baseou-se quase exclusivamente no sentimento de fé. Essa fé, embora necessária, muitas vezes serviu como uma barreira, limitando o esclarecimento às fronteiras de conveniências religiosas e políticas. O poder religioso, fundamentado na crença cega, misturou-se constantemente com o poder político, criando um jogo de interesses onde a boa-fé de milhões foi manipulada. Paixões desenfreadas dominaram os contextos históricos, e a crença tornou-se uma moeda de troca, ora unindo, ora desagregando povos inteiros. No entanto, o sofrimento humano, atuando como um arado invisível, foi preparando o solo interior de muitas consciências. Após séculos de erros repetidos e reencarnações sucessivas, uma parcela significativa da humanidade começou a sentir o peso da exaustão existencial. O cansaço de repetir os mesmos equívocos criou uma abertura para algo novo, para uma luz que pudesse iluminar além dos dogmas tradicionais. Foi nesse cenário de saturação que, repentinamente, surgiram novas correntes de pensamento que defendiam uma postura revolucionária, a ideia de que, antes de crer, era imperativo compreender. Este conceito de fé raciocinada foi um divisor de águas. Para aqueles que detinham o poder através da manipulação da ignorância, essa proposta era uma ameaça direta. Compreender para crer significava dar ao indivíduo a chave de sua própria libertação espiritual. Com a compreensão, a crença deixa de ser algo imposto externamente para se tornar uma convicção íntima, uma força inabalável que não pode ser comprada ou manipulada por autoridades terrenas. Esse movimento de esclarecimento não foi um acidente histórico, mas uma operação planejada nos planos superiores. Mentores e trabalhadores espirituais, livres das amarras da política humana, começaram a introduzir valores que visavam o crescimento interior em nível planetário. O foco inicial dessa irradiação de vanguarda foi a Europa, especificamente em regiões que no século XIX eram centros de inovação e pensamento crítico. O objetivo era claro: espiritualizar as correntes filosóficas e religiosas, elevando o padrão vibratório da comunidade terrestre. Era necessário chamar a atenção para a continuidade da vida após a morte e para a possibilidade de comunicação entre os mundos, mas sob padrões de ética e fraternidade que nunca antes haviam sido estabelecidos de forma tão clara. A tensão entre o velho mundo de crenças dogmáticas e a nova proposta de esclarecimento racional começou a elevar as apostas. O que estava em jogo não era apenas a sobrevivência de uma doutrina, mas a preparação da mentalidade humana para o seu papel no concerto das nações cósmicas. A introdução dessas ideias renovadoras enfrentou um desafio inerente à própria natureza humana: a tendência quase instintiva de repelir qualquer novidade que não nascesse de dentro de seus próprios círculos fechados. Existe uma espécie de fobia ao que é externo, seja de outra religião, de outro país ou de outro grupo ideológico. Os planejadores desse processo de esclarecimento sabiam que, se essa nova proposta de entendimento espiritual fosse rotulada apenas como mais uma religião, sua eficácia seria severamente limitada pela intolerância religiosa.
A ignorância humana frequentemente confunde juízos de valor transitórios com verdades eternas, tomando a parte pelo todo e o equívoco pelo acerto, sempre com uma postura de orgulho que subestima o que é diferente. Apesar desses obstáculos, a mensagem precisava ser entregue. A estratégia do plano superior era semear o esclarecimento de forma que pudesse, eventualmente, permear todas as camadas da sociedade, independentemente de rótulos. O universo, com seus múltiplos níveis existenciais, é compreensível, mas essa compreensão depende do tempo e do lugar, e principalmente da capacidade vibratória de quem observa. Muitos esperam que o universo se simplifique para ser entendido, quando, na verdade, é o ser humano que precisa expandir sua própria organização espiritual para perceber a complexidade do cosmos. Este crescimento interior é como um renascimento. A Terra é um ajuntamento complexo de grupos étnicos siderais, cada um com suas origens e traumas. Diante dessa diversidade e da intolerância latente, a espiritualidade maior tinha dois caminhos possíveis. O primeiro seria o abandono, deixar que a humanidade seguisse sua própria sorte, esperando milênios até que o sofrimento puro e simples promovesse o ajuste necessário. Seria como observar de longe um náufrago lutando contra as ondas sem oferecer uma mão. O segundo caminho, que foi o escolhido, envolvia a intervenção amorosa e estratégica. Semear focos de luz em diferentes povos e épocas, preparando o terreno para uma reintegração futura. Isso exigiu sacrifícios pessoais de inúmeros seres de outros mundos e de planos superiores, que aceitaram mergulhar na densidade terrena para guiar o processo de desenvolvimento. Foi somente a partir do século XIX que a coletividade terrestre conquistou os marcos espirituais necessários para vislumbrar o contexto cósmico que a cercava. A apresentação das hostes espirituais que trabalham pela redenção do orbe foi o início dessa nova fase. O amor e o planejamento dedicado de muitos trabalhadores invisíveis formaram o pano de fundo de um processo longo e penoso, mas essencial. A intenção nunca foi converter o mundo a um único rótulo religioso, mas espiritualizar a essência de todos os seres humanos, chamando a atenção para as realidades que se escondem além dos sentidos físicos limitados. Essa semeadura espiritual era a base necessária para a mudança de mentalidade que precederia o fim do isolamento. A complexidade da tarefa de preparar a Terra para a convivência cósmica envolvia um problema muito mais profundo do que a simples aceitação de novas ideias filosóficas. Havia uma questão energética e vibratória de proporções monumentais. Durante séculos, o planeta acumulou camadas de eflúvios nocivos, resultado de pensamentos e emoções de baixa vibração gerados tanto pelos habitantes encarnados quanto por uma multidão de seres desencarnados que permaneciam presos às esferas mais próximas da crosta terrestre. Essas regiões, muitas vezes descritas como zonas de sombras ou trevas, eram povoadas por milhões de individualidades que, após a morte física, não conseguiam se libertar de seus vícios, ódios e confusões mentais. Elas formavam uma espécie de massa crítica que perturbava a situação astral do planeta, criando uma névoa energética que impedia a entrada de vibrações mais elevadas. A Terra, nesse sentido, funcionava como uma mistura de hospital e hospício planetário. Essas almas infelizes, muitas vezes sem consciência de seu estado espiritual, alimentavam e eram alimentadas pelo clima de instabilidade da humanidade. Enquanto esse contingente permanecesse intocado em regiões de escuridão profunda, a situação energética do mundo não poderia mudar significativamente. Era necessário uma intervenção direta, um processo de limpeza que permitisse desentocar essas consciências para que pudessem ser assistidas e encaminhadas a níveis existenciais compatíveis com suas necessidades de recuperação.
O surgimento de práticas que permitiam o intercâmbio entre o mundo visível e o invisível não foi apenas para provar a imortalidade, mas para servir como uma ferramenta estratégica de assistência fraternal. O fenômeno da comunicação mediúnica, quando conduzido com ética e responsabilidade, tornou-se o canal pelo qual esses seres sofredores podiam ser ouvidos e orientados. Cada espírito que recebia ajuda, cada consciência que despertava para a necessidade de renovação, significava um foco a menos de energia deletéria sobre o orbe. Era um trabalho de formiga, realizado no anonimato de pequenos grupos e por indivíduos dedicados que sacrificavam suas horas de descanso para servir de ponte entre os mundos. Esses médiuns e trabalhadores anônimos tornaram-se soldados de um exército de paz, combatendo não contra pessoas, mas contra a densidade das trevas que ameaçava sufocar o potencial espiritual do planeta. A cada atendimento fraterno, a cada diálogo de esclarecimento com as almas perdidas, uma pequena parte da atmosfera psíquica da Terra era limpa. Este processo de higienização espiritual foi fundamental para que a quarentena cósmica pudesse um dia ser levantada. Sem essa limpeza, as emanações da Terra continuariam a ser um risco para a harmonia de outros mundos, mantendo o planeta em um isolamento perpétuo. À medida que o século XX avançava, a pressão por mudanças tornou-se quase insuportável. O trabalho de limpeza energética, que vinha sendo realizado de forma silenciosa e persistente, começou a gerar resultados que as autoridades espirituais já previam. A condensação de energias pesadas, que envolvia o planeta como uma casca endurecida, começou a mostrar fissuras. A intensidade desse processo aumentou dramaticamente nas décadas finais do século passado, especialmente a partir dos anos 80. Foi um período de aceleração, onde o peso daquela nuvem tóxica de pensamentos e sentimentos acumulados começou a ser dispersado. Sem o esforço coordenado de milhões de trabalhadores, tanto nos planos visíveis quanto nos invisíveis, a reintegração cósmica seria um objetivo impossível de ser alcançado dentro dos prazos estabelecidos. A importância estratégica de cada segmento filosófico e religioso que surgiu na Terra tornou-se evidente. Cada doutrina, cada escola de pensamento espiritualista que enfatizava a fraternidade e o amor ao próximo, serviu como um foco de luz que ajudava a dissolver a escuridão coletiva. O plano superior jamais desejou a hegemonia de um único grupo. Ao contrário, a diversidade de abordagens era necessária para atingir a diversidade de almas que compõem a humanidade. No entanto, o papel de certas práticas de intercâmbio espiritual foi crucial para lidar com o que havia de mais denso e problemático nas esferas espirituais. A mediunidade, que sempre existiu na história humana através de oráculos e profetas, precisava ser revestida de uma ética superior, transformando-se de um fenômeno de curiosidade em um instrumento de caridade e esclarecimento. Esse ajuste era imperativo para atrair todos aqueles que desejavam a evolução interior através da maturidade do espírito. O tempo estava se esgotando e a necessidade de preparar as condições terrenas para o futuro processo de reintegração exigia uma vigilância constante da atitude consciencial. As barreiras da intolerância, criadas pela visão limitada de muitos, precisavam ser superadas para que a humanidade pudesse finalmente ver-se como uma única família. O sentido de urgência crescia, pois a aproximação de outras civilizações não era mais apenas uma possibilidade teórica, mas um evento que se desenhava no horizonte imediato da história. A Terra estava sendo preparada para deixar de ser um hospital isolado e tornar-se um membro ativo da comunidade galáctica. O peso do passado estava sendo levantado e o brilho de uma nova esperança começava a atravessar a atmosfera outrora sombria do planeta.
O ponto alto dessa transformação ocorreu quando a massa crítica de luz começou a superar a densidade das sombras acumuladas. Imagine o momento em que um paciente terminal começa a dar sinais de uma recuperação milagrosa. A Terra estava passando por esse renascimento. O auge desse processo foi a dispersão efetiva das grandes nuvens de energia deletéria que sufocavam a intuição humana. Através do trabalho incessante de assistência aos desencarnados, as regiões trevosas começaram a ser esvaziadas e seus habitantes encaminhados para centros de recuperação e aprendizado. Isso não foi um evento visível aos olhos físicos, mas teve consequências profundas na realidade concreta. A sensação de que algo novo está no ar, que muitos sentiram no final do segundo milênio, não foi mera imaginação. Foi a resposta vibratória de um planeta que começava a respirar novamente. A grande revelação desse período é que a humanidade não está sozinha em sua luta. Ela é assistida por uma rede de solidariedade cósmica que transcende a compreensão humana comum. O clímax desse esforço espiritual reside na compreensão de que a mediunidade e o intercâmbio entre mundos são, na verdade, os alicerces de uma ponte que nos liga à nossa herança estelar. Sem esse concurso das faculdades medianímicas ajustadas à prática do bem, não haveria como preparar o solo para a reintegração. Foi a ética da fraternidade aplicada ao mundo invisível que permitiu a limpeza necessária para que os eflúvios nocivos não mais impedissem o contato com nossos irmãos de outros orbes. O destino da Terra estava sendo reescrito. De um planeta de exílio e dor, ela estava sendo elevada à condição de um mundo capaz de acolher a fraternidade universal. A figura do Mestre dos Mestres, acompanhada por outros mentores planetários congregados em um conselho superior, observava o desenrolar desses eventos com a satisfação de quem vê um plano milenar atingir sua fase de maturação. A quarentena, imposta para evitar que a doença do orgulho e do egoísmo terrestre contaminasse o universo, estava sendo gradualmente suspensa. A humanidade, antes cega para sua origem cósmica, começava a vislumbrar as luzes das cidades estelares que sempre estiveram lá, esperando pelo momento do nosso despertar. Este é o verdadeiro ponto de mutação na trajetória humana, a transição de um isolamento defensivo para uma abertura consciente e fraterna. A lição era clara. A evolução não é apenas um progresso tecnológico, mas uma conquista moral que nos permite vibrar em sintonia com a harmonia universal. Logo após os grandes momentos de limpeza e dispersão das energias mais densas, uma nova atmosfera começou a se assentar sobre o orbe. As consequências foram imediatas, embora sutis para aqueles que buscam apenas sinais materiais. Houve um aumento na sensibilidade espiritual em escala global. Pessoas que antes eram indiferentes a questões transcendentais começaram a buscar respostas sobre o significado da vida e a realidade do cosmos. A sensação de isolamento, que antes era uma barreira intransponível, transformou-se em uma curiosidade vibrante. O silêncio que antes parecia vazio agora estava repleto de sussurros de esperança. Esse novo estado vibratório permitiu que informações mais complexas e profundas sobre a nossa origem fossem transmitidas com maior clareza. O trabalho dos heróis anônimos, que se dedicaram à limpeza energética, finalmente encontrou um campo fértil para se manifestar na cultura e no pensamento humano. A humanidade começou a perceber que sua história não estava restrita às fronteiras geográficas deste planeta, mas que suas raízes se estendiam por sistemas solares distantes. A pressão do passado, que antes impelia os indivíduos à repetição obsessiva de erros, começou a ceder lugar a uma vontade de renovação. Foi um momento de respiro coletivo, como se um grande fardo tivesse sido retirado dos ombros da espécie humana. A transição para esse novo estado exigiu uma adaptação psicológica profunda.
O fim da quarentena significava que as antigas desculpas para a intolerância e o ódio não mais se sustentavam diante da realidade da fraternidade universal. O impacto dessa mudança foi sentido em todas as áreas do conhecimento, desde a ciência até as expressões artísticas. Uma nova ética começou a emergir, baseada no reconhecimento de que somos todos passageiros de uma mesma nave planetária, agora autorizada a navegar por mares mais vastos. Esse período de acomodação foi necessário para que a humanidade não fosse esmagada pelo peso da revelação cósmica. O plano superior agiu com a cautela de um médico que sabe que um paciente não pode ser exposto à luz solar intensa logo após uma cirurgia nos olhos. A claridade foi sendo introduzida gradualmente, permitindo que a visão espiritual se ajustasse à nova realidade de um universo povoado e vibrante. A paz, que antes parecia um ideal utópico, começou a ser percebida como a única condição viável para a sobrevivência e para a integração definitiva com as outras famílias planetárias. Com a poeira dos conflitos energéticos assentando-se, a humanidade pôde finalmente começar a refletir sobre as lições aprendidas durante o longo exílio. A resolução dos traumas milenares não acontece da noite para o dia, mas as sementes da transformação foram plantadas em solo profundo. A grande lição que emerge deste processo é que a reintegração cósmica não é um presente gratuito, mas o resultado de um amadurecimento conquistado através do esforço e da dor. O ser humano está aprendendo que sua organização espiritual precisa estar em constante aprimoramento vibratório para perceber as camadas mais complexas do universo. A ideia de que o universo deve diminuir para nos caber foi substituída pela compreensão de que nós é que devemos crescer para caber no universo. Este crescimento interior manifesta-se na capacidade de amar e ser fraterno, independentemente de crenças ou origens. A diversidade étnica e cultural da Terra, antes motivo de discórdia, começa a ser vista como a riqueza de uma colcha de retalho sideral, onde cada fio representa uma experiência única trazida de diferentes cantos da galáxia. A espiritualidade superior, através de seus diversos canais, continua a trabalhar para que todos os segmentos religiosos e filosóficos compreendam seu papel estratégico nesse concerto. Cada crença serviu como um degrau necessário para elevar a percepção humana até este ponto. O objetivo agora é unificar essas visões sob a bandeira de um ideal fraterno universal, sem a necessidade de anular as identidades individuais, mas transcendendo as barreiras da intolerância. O papel das comunicações espirituais e mediúnicas foi validado pela história como o método mais ético e eficaz para lidar com as sombras do passado. Mas agora elas se voltam para o futuro, trazendo orientações sobre como conviver com seres de outros mundos. A reintegração já é uma realidade em processo, manifestando-se nos sonhos, nas intuições e nos avanços científicos que nos levam a olhar para o céu não mais com medo, mas com o reconhecimento de quem observa a casa de velhos parentes. A transformação interna é a chave. Quanto mais o indivíduo se purifica de suas próprias emanações deletérias, mais ele se torna um cidadão do cosmos, apto a circular livremente pelas esferas da existência que antes lhe eram proibidas. Ao olharmos para trás e sintetizarmos toda a jornada descrita, percebemos que a história da Terra é a narrativa de um grande resgate. O isolamento planetário, a queda existencial e o longo período de quarentena foram etapas de um plano pedagógico executado sob a supervisão de inteligências que amam profundamente a humanidade. A síntese dessa trajetória revela que nada foi por acaso, nem o surgimento de determinadas doutrinas em momentos específicos, nem o trabalho silencioso de limpeza energética, nem a persistência da fé através dos séculos.
Tudo convergiu para este momento de transição, onde a Terra deixa de ser uma ilha isolada para se tornar um porto aberto. O significado filosófico dessa jornada é profundo. A evolução é um processo coletivo e interdependente. Não há reintegração para um sem que haja um esforço para a reintegração de todos. As almas que outrora foram consideradas decaídas ou rebeldes são agora convidadas a assumir sua responsabilidade como co-criadoras de uma nova realidade planetária. A compreensão deve sempre preceder a fé para que esta seja inabalável diante dos desafios que o encontro com o desconhecido trará. O ser humano é instado a beber de todas as fontes de sabedoria, sem perder sua identidade, mas buscando sempre a essência que nos une. A centelha divina que vibra em cada consciência. A preparação necessária está concluída em seus aspectos fundamentais. O que resta agora é a escolha individual de cada um de se alinhar com essa nova frequência de paz e concórdia. O convívio com seres de outros mundos não será um evento de dominação ou medo, mas um reencontro de irmãos que estiveram separados por um longo inverno. O universo é um organismo vivo e inteligente, e a Terra está finalmente voltando a pulsar em harmonia com o coração desse organismo. A maturidade espiritual consiste em reconhecer que somos pequenos perante a imensidão, mas infinitamente valiosos como parte integrante do todo. O legado de todos os mestres que passaram por este mundo aponta para esta única verdade. O amor é a força de gravidade que mantém as estrelas em seus lugares e as almas em seus caminhos de retorno à casa paterna. A conclusão desta narrativa nos leva a um estado de contemplação e responsabilidade. O cenário que se descortina diante de nós é de uma beleza e profundidade que desafiam as palavras. A reintegração cósmica é o destino inevitável de um mundo que soube atravessar suas noites mais escuras guiado pela luz da esperança e do trabalho fraternal. A mensagem final é de um otimismo realista. O trabalho de limpeza energética e espiritual realizado ao longo de décadas preparou o terreno, mas a construção do futuro depende de cada atitude de bondade e compreensão que manifestamos no presente. É hora de empunhar os lenços brancos da paz e acenar para o horizonte cósmico, sinalizando que estamos prontos. O Mestre Jesus e os demais mentores planetários que zelaram por nós durante o isolamento, agora nos convidam a dar as boas-vindas aos irmãos de outros orbes que vêm cooperar conosco. Eles não trazem armas ou imposições, mas o conhecimento e a fraternidade que são a moeda comum dos mundos evoluídos. A característica maior de um planeta livre de emanações pesadas é a alegria do serviço desinteressado e o amor que não conhece fronteiras. Ao final desta reflexão, fica o convite para que cada um de nós busque o esclarecimento próprio, fortalecendo a fé através da razão e o coração através do afeto. A transição para a nova era não é um evento catastrófico, mas um desabrochar natural de uma consciência que atingiu a maturidade. Que possamos olhar para o céu noturno não com o sentimento de quem está perdido no vazio, mas com a certeza de quem olha para um oceano de oportunidades e encontros. A Terra está sendo reintegrada e, com ela, cada um de seus filhos que escolheu o caminho da luz. O longo exílio terminou. O lar, que antes era uma lembrança vaga, agora é o destino que se apresenta claro diante de nossos olhos. Que a iluminação e a inspiração guiem nossos passos nessa etapa final e que possamos, finalmente, habitar o universo como cidadãos plenos, conscientes de nossa divindade e de nossa irmandade universal. A saga sideral continua, mas agora o próximo capítulo será escrito em conjunto com toda a família cósmica, em um hino de louvor à vida que se renova eternamente.